Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney, mais uma vez. Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, então hoje mais um episódio do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil, para trazer para você informação sólida, informação checada, com os melhores profissionais de saúde. Você sabe que a internet é cercada de fake news, de notícias que nem sempre são verdadeiras. Então o nosso propósito é trazer para você informação boa da área de saúde. Hoje temos a honra de receber aqui a doutora Filomena Galas, anestesista, intensivista e a maior especialista do Brasil em ECMO, que ela vai explicar para nós aqui o que é. Você que está aí em casa, você que está aí no seu celular nos ouvindo, vai explicar como funciona, qual é a utilidade, como que é esse trabalho, em que lugares ele pode ser utilizado, em que situações. Obrigado, Filomena, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, pessoal da podcast, é uma honra estar aqui. Falar de ECMO é sempre um prazer, levar esse conceito até a casa do espectador é muito importante, e nós vamos aqui falar um pouco dessa estratégia que salvou e salva muitas vidas e que foi bastante utilizada, está sendo bastante utilizada. Nós ainda estamos Sim. E é com muito prazer falar desse assunto, que é um dos assuntos que eu pratico quase todos os dias na minha jornada de trabalho. Seja bem-vinda novamente, doutora. ECMO, Obrigada. o que é ECMO? Até pela sigla, para começar. É uma máquina que ela salva vidas, ela não cura, mas ela provê as necessidades do pulmão ou do coração, enquanto esses órgãos que podem estar afetados se recuperam, ou enquanto o tratamento total ou parcial é feito aos pulmões ou ao coração. Especificamente a esses dois órgãos, isoladamente ou às vezes simultaneamente? Quando as pessoas têm um problema pulmonar, uma pneumonia, que pode ser uma pneumonia causada por vírus, como a pneumonia do ou como foi a pneumonia do vírus H1N1, ou quando é uma pneumonia causada por uma bactéria, ou quando é por inalação de fumaça, como teve aquele grande desastre lá naquela boate lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ou quando o paciente tem qualquer problema que leve a uma alteração da função pulmonar grave, ou seja, esse paciente não consegue manter as funções primárias do pulmão, dos pulmões. Quais são essas funções? Manter a oxigenação adequada e remover o gás que é tóxico, o CO2. Então, quando isso ocorre, eu posso colocar uma ECMO chamada para o pulmão ou veno-venosa. E quando eu tenho um problema do coração, ou porque o paciente teve um infarto, ou porque o paciente teve uma embolia de pulmão, ou esse paciente foi fazer uma cirurgia cardíaca e, apesar de tudo ser feito de forma adequada, eu não consigo tirar o doente da máquina de circulação extracorpórea. Então, aí, a ECMO, chamada veno-arterial, ou para ser utilizada enquanto esse coração se recupera, ou muitas vezes o paciente chegou ao estágio final da função do coração. Não tem mais recuperação. E esse paciente precisa trocar esse coração. Precisa de um transplante de coração. Ou ele precisa de um transplante de pulmão. A ECMO pode ser utilizada enquanto esse paciente está na fila, esperando pelo coração ou pelo pulmão. A doação de órgãos depende muito da generosidade das pessoas, mas apesar de todas as campanhas, de tudo que nós temos feito, o Ministério da Saúde tem feito, nós ainda temos um déficit muito grande na doação. A ECMO é um recurso, então a ECMO é um recurso para substituir, entre aspas, aquele pulmão doente que não está conseguindo mais fazer essa troca. Essa troca, gente, você que está aí, então é quando o oxigênio que chega lá no seu pulmão, então lá na última célulazinha lá do pulmão, lá por exemplo no alvéolo, esse oxigênio vai para o teu sangue e devolve gás carbônico. Então o ECMO substitui esse mecanismo daquele pulmão, já que está em falência, não é isso? Através dessas membranas, e consegue
dar continuidade àquela vida até que seja sanado aquele problema do pulmão, ou um transplante, ou um tratamento de uma infecção viral ou bacteriana. Seria isso. É isso. A ECMO, ela não trata. Vou colocar a ECMO para tratar o coração, para tratar o pulmão. Não. A ECMO, ela é um suporte. Ela dá condições, dá tempo. Eu gosto de dizer que se manter viva. A ECMO dá tempo. É como se você ganhasse tempo. Então, a ECMO é uma forma de você ganhar tempo enquanto os problemas são resolvidos. O que é o grande motriz da ECMO? Então, para ter ECMO, eu tenho que ter uma bomba que está aqui. Essa bomba vai substituir, por exemplo, o coração. Essa bomba faz o sangue circular, vamos dizer assim. Essa bomba, ela aspira o sangue do paciente e ela gira e devolve o sangue para o paciente. Só que o sangue, antes de ser devolvido, ele passa por essa membrana. É como se eu tivesse vários pulmões, um do lado do outro. E nessa membrana, o sangue chega, olha como ele chega escuro, e ele sai. Olha, é nítido que dá para ver que ele sai arterial. Sai bem oxigenado. Então, aqui eu tenho uma quantidade suficiente de oxigênio que vai manter as funções vitais. Você está vendo ali, ó, é mais claro? Isso. Olha, você está vendo o sangue chegando ali venoso, ou seja, pobre em oxigênio, passa pela máquina e depois ele sai mais claro, que é o sangue rico em oxigênio. Olha que coisa mais maravilhosa, hein? Sangue rico espetacular. Em oxigênio. E mais uma função dessa membrana, dessa interessante, fantástica membrana, é que ela retira o gás carbônico, que ele, numa quantidade elevada, ele pode causar alterações graves para os pacientes. Pode diminuir a pressão arterial, pode levar até a casos de coma, estupor. Então, retirar essa quantidade grande, exagerada de CO2 é uma função muito importante dessa membrana ou desse circuito de ECMO. Eu nunca tinha prestado atenção, por não ser da minha área, né? Mas olha o sangue ali venoso saindo rico em oxigênio mais claro. Incrível, não? É recente essa... Posso chamar de terapia? Tratamento? Estratégia. Não, tratamento não. É um recurso, né? Recurso. Ok. É recente? Ele não é muito recente, porque ele veio... A estratégia ECMO veio junto com a cirurgia e com o desenvolvimento da cirurgia cardíaca e dos oxigenadores, porque quando a pessoa vai ser submetida à cirurgia cardíaca, tem um momento onde há necessidade do coração parar, parcialmente ou totalmente. Se o coração para, quem que vai oxigenar os pulmões? Então, o circuito da circulação extracorpórea precisa de uma membrana. E a partir daí, essa membrana, é claro que ela foi passando por desenvolvimentos. Ela foi melhorando e o ideal é que ela fique que ela ficasse o mais próximo possível dos pulmões. Então, a partir daí, a ECMO foi evoluindo e na década de 70, mais ou menos, a ECMO começou a ser utilizada, essa estratégia como ECMO, com o nome de oxigenação de membrana. A grande diferença é que a ECMO é um circuito que é fechado. E o circuito de SEC, ou de circulação extracorpórea, utilizado em cirurgia cardíaca, é um circuito que ele não é fechado, é um circuito mais aberto. Então, é um circuito de uma curta duração. E quando você fala na estratégia ECMO, é um circuito que pode ser utilizado por dias. E a circulação extracorpórea não, né? Não, a circulação extracorpórea tem um tempo de início e fim, e quanto que é mais curto, longa, pior a evolução do paciente. E a ECMO não. Com esses circuitos que, felizmente, a indústria colocou para nós, são circuitos muito mais fisiológicos, muito mais próximo do que acontece na circulação das pessoas. Isso faz com que nós tenhamos um tempo maior e possamos deixar esse paciente mais tempo com esse recurso. Durante a nós tivemos pacientes que ficaram 60 dias, 90 dias com esse recurso, enquanto os pulmões eles se recuperaram dessa infecção terrível causada
pelo vírus da. E para essas pessoas que utilizaram, que tiveram a possibilidade, né, o privilégio de encontrar pela frente uma doutora Filomena ou um hospital de ponta que conseguisse estabelecer a necessidade do ECMO. Para essas pessoas fez toda a diferença na vida delas, na sobrevida ou na sobrevivência. Né? Quantas pessoas que iam para o ECMO e conseguiam sair de uma grave curadas? Tem esse número mais ou menos, doutora Filomena? Nós temos. Nós sabemos que antes disso, eu queria só dizer para vocês que um dos primeiros usos com resultados positivos desse recurso ECMO foi lá na década de 70, quando o Dr. Ronald utilizou pela primeira vez a ECMO em um neonato, uma criança que a gente utiliza muito, fala muito dessa criança, chamada Esperança, que ela teve uma síndrome de aspiração de mecônio, que é uma causa muito grande de mortalidade neonatal. E Mecônio. E a criança... Mecônio é o cocô do neném. Okay. Então, ainda durante o período ainda na barriga da mãe, vamos dizer assim, o líquido amniótico acaba sendo contaminado pelo mecônio e a criança aspira esse mecônio e causa uma pneumonia muito grave, né, que é uma pneumonia causada pelo próprio mecônio. E aí ele utilizou nesse neonato, e esse neonato sobreviveu, que é a Esperança, que eu tive o prazer de entrar em contato com ela recentemente num programa que nós fizemos. Uma outra entrevista, a senhora estava durante entrar em contato ao vivo com a Esperança. Em contato, e ela deu um depoimento muito emocionante, que a ECMO, ela hoje tem filhos, ela hoje tem uma vida normal, e ela disse que a ECMO salvou a vida dela. Então, dizendo para os senhores que a ECMO já começou determinando aumento da sobrevida e já devolvendo para a família pessoas que tinham a possibilidade muito grande de não sobreviver. E aí a gente utiliza essa estratégia, isso faz parte do meu dia a dia, que trabalho com cirurgia cardíaca, na recuperação ou enquanto se promove o tratamento total ou parcial da afecção que acomete, por exemplo, o coração. Enquanto esse coração vai se recuperando, a gente coloca esse paciente nesse recurso da ECMO. Mas, durante a epidemia que nós tivemos lá do H1N1 em 2009, essa estratégia também foi bastante utilizada, com resultados muito interessantes e utilizar essa estratégia fez com que muitas pessoas fossem devolvidas ao seio das suas famílias, bem, para contar essa história. Isso foi muito importante. E agora, 2019, 20, 21, 22, essa avassaladora doença, que foi a infecção pelo esse vírus, que começou lá em Wuhan, determinando insuficiências respiratórias gravíssimas, refratárias, pacientes que chegavam em situações em horas, se nada fosse feito por ele, ou se as estratégias de entubar, colocar o tubo... Tem como colocar o tubo, entubar e também a ECMO? Não, a ECMO, ela é um passo seguinte. Se você me perguntar, todo mundo que está em ECMO tem que estar entubado? Não. Muitos dos meus pacientes, eu coloco naquela situação ali muito grave, eu opto por colocar em ECMO e alguns deles eu nem preciso entubar. Mas na epidemia, agora na pandemia, a insuficiência respiratória era tão grave que esses doentes precisavam ser entubados. E rápido, né? E rápido. Entubados, colocados de barriga para baixo. Colocar de cabeça para baixo? Barriga para baixo. Barriga para baixo, na sim. Posição, cabeça para baixo, barriga para baixo. Na posição ventral, na prona, posição de prona. Essa posição também determinou melhorias de muitos pacientes que tiveram pneumonia viral. Quando você coloca de barriga para baixo, você ganha pulmão doente na parte posterior.
E aí, quando você coloca de barriga para baixo, esses alvéolos, como já disse o nosso amigo aqui, esses alvéolos são abertos. E aí você ganha território de troca de oxigênio, de remoção de CO2, e alguns pacientes respondiam bem a essa posição. Chegava a deixar 16 horas o paciente de barriga para baixo, em posição prona, e aí despronava, deixava 6 horas de barriga para cima, botava de novo de barriga para baixo. Você não imagina numa UTI quanto tinha que ser preparado um time para colocar esse paciente. Quanto é desgastante isso, com né? tubo, com catéteres. E pronado, virado para baixo. De barriga para baixo. E aí, alguns desses pacientes que não respondiam, o que se fazia? Se ele tivesse critérios de indicação para ECMO, um dos critérios era, por exemplo, a hipoxemia refratária. Esse paciente era colocado em ECMO. Doutora Filomena, doutor Sidney, pode repetir essa palavra e me explicar o que é? Hipoxemia? Isso. Paciente que tinha queda da saturação, queda da oxigenação. Que foi comum no Covid. A Isso. níveis preocupantes. Quando o pulmão entra em falência ou dificuldade ou qualquer então uma das coisas que pode acontecer entre muitas outras é essa hipoxemia, a quantidade a concentração de O2, de oxigênio no seu sangue circulante cai e logicamente começa um momento faltar sangue no teu coração, faltar oxigênio no teu coração, no teu cérebro, né? O cérebro é o último que falta, talvez, pela própria fisiologia preservar, mas aí infelizmente, o momento que o paciente está entrando uma zona bastante nebulosa aí, pré-óbito, que é um recurso importante, então, a existência do ECMO, né? E até era uma pergunta que eu ia fazer. Nesse momento, por exemplo, a pandemia ainda oficialmente, claro, ela está bem menor, né? Tem números menores, mas ainda não terminou, né? Sim. Doutora Filomena. E nesse momento, então, o ECMO, para quem precisou do recurso, que foi, na verdade, um arsenal para poder tratar da pronação, o ECMO, a corticoide em altas doses, antivirais e tudo que foi necessário. E ainda tem coisas não estão totalmente esclarecidas. Claro que para quem pegou Covid, para quem teve Covid bem no comecinho, infelizmente, nem o Covid era bem estabelecido, então as evoluções foram piores, né? Mas o ECMO entra nesse arsenal de guerra não só contra a mas contra qualquer outra falência aí, pulmonar de longo prazo, como a senhora bem explicou. E a disponibilidade no Brasil? A senhora falou aí do caso da Esperança, que foi aonde mesmo? Desculpa, foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Então, no Brasil, como que está a situação desse equipamento, desse recurso no Brasil? O Brasil, a gente sabe que os recursos de medicina aqui são excelentes, os profissionais são maravilhosos, os equipamentos são de ponta, e realmente a gente pode falar isso com tranquilidade, principalmente quando a gente fala de INCOR, de HC, de Sírio, de Einstein, etc. Como que está no Brasil? Como começou no Brasil? Que eu confesso, quando eu saí da faculdade, ainda não era tão como hoje, né? Porque eu saí antes do H1N1, né? Bem antes. E como que é hoje? Como que começou e como que está hoje o acesso? Felizmente, quando a gente começou a fazer ECMO, eu faço ECMO há mais de 20 anos, quando a gente começou era tudo muito incipiente. Uhum. Como eu disse, a gente pegava os circuitos que a gente utilizava lá na cirurgia cardíaca e ia adaptando. Muitas vezes a gente pegava a própria membrana que utilizava na circulação extracorpórea e ia trocando a cada 6 horas pensa que isso era um problema e era muito difícil. A gente tinha que morar no hospital, quem fazia ECMO. A cada 6 horas tem que trocar a membrana. Para dar conta. Felizmente, isso tudo foi... e sempre a busca por uma membrana o mais biocompatível, o mais compatível possível com os pulmões nativos, com o coração. Isso foi evoluindo. Hoje em dia, está muito, muito mais tranquilo. Eu digo para os meus residentes, para os cursos que eu dou pelo Brasil afora aí de ECMO, que agora está muito mais tranquilo para a gente utilizar essa estratégia. Porque agora a gente já tem os circuitos que basta 2 encaixes, 3 encaixes e a gente já consegue
resolver. Só uma parte, para quem está ouvindo. Logicamente, para você que está aí, é sempre o equipamento utilizado dentro de uma UTI, né? Só para a gente não... A ECMO pode ser Ou do centro cirúrgico. hoje em dia tem ECMOs colocados fora do hospital. Tem time que fazem ECMO remoto. Então, eu fiquei lá em Regensburg, que é um grande centro Já na existe, Alemanha, então, fora da UTI. que faz o Pitié lá na França, nos Estados Unidos, no Canadá, existem. É claro, possível, então. É possível, é o nosso sonho, é fazer um time de ECMO remoto de uma forma bem consistente aqui no Brasil. Eu já falo disso um pouquinho. Então, os circuitos hoje, eles são muito mais tranquilos de se ensinar, das pessoas montar, quem está no time. E outra coisa que é muito importante, a gente, inclusive, tem que saber preencher, colocar o líquido nesse circuito, que depois vai ser trocado pelo sangue, que eu já mostrei para os senhores. Então, e nós temos agora, não só mais uma ou duas indústrias que tem esse material à disposição. Nós temos 3, 4, e aí a gente tem como oferecer o melhor tratamento de acordo com as políticas do seu hospital, quais vão ser as empresas, as indústrias que você vai usar qual material. Agora, na pandemia, a gente passou por problemas muito difíceis, de falta de material. Não porque as empresas não tinham, mas porque a utilização foi muito grande. Se você olhar os gráficos, o salto da utilização, o salto das requisições pelos serviços aí nesse Brasil afora para utilização. E eu tenho uma coisa movido importante. Movido pela... E olha que interessante. Apesar da gente não ter no Brasil um time remoto de ECMO ao molde da França, da Alemanha, nós, durante a passamos por cima assim, de muitos mitos e nós fizemos transporte. Eu, com meu time, a gente fez mais de 25 transportes. Então, ligavam para o nosso time lá de Imperatriz, no Maranhão. Eu fui resgatar pelo menos duas pacientes. Então, se o doente, a gente falava com o médico, tem indicação de ECMO, tem uma queda de saturação importante, refratária, tudo que foi feito, a gente pegava todo o material, todos os descartáveis, tudo, pegava uma UTI aeromédica, e aí a gente ia até lá a gente instalava a ECMO, a gente trazia esse paciente nessa UTI aérea. Com a ECMO em funcionamento. Em funcionamento, e trazia aqui para os serviços. Em segurança. Então, com isso, a gente conseguiu uma sobrevida de todos os nossos pacientes em torno de 50%. Mas salvar 50% de uma mortalidade que chega a 100% para nós e para as famílias que a gente devolveu, essas pessoas, foi muito importante. Sem dúvida, para aquele que sobreviveu uma evolução incrível, né? Sim, então a gente fez isso e outros grupos do Brasil fizeram isso. O pessoal de Minas, o pessoal do Sul. Então a gente tem um grupo no Brasil inteiro que a gente faz parte, que a gente troca essas experiências. Faz cursos, faz educação continuada, e a gente já estava pronto para então a gente foi praticar algo que a gente já estava pronto para praticar. E em relação ao Brasil, né, a gente estava falando sobre isso, em todos os estados, claro que talvez nos mais longínquos, ou tem só São Paulo, Rio, Minas, como é que funciona? Temos em lugares mais distantes também? Olha, a disponibilidade de um ECMO, de um equipamento, e talvez uma equipe treinada, como a senhora falou, que tem dado cursos, isso é importante, né? O profissional tem que ser de alto nível, tem que ser especificamente treinado para aquele equipamento, né? E para todos os riscos também, porque não é apenas lá ir montar e instalar, né? Tem todos os riscos e são altos, né? Uma pequena diferença aí de pequeno erro pode causar um desastre, né? Sim. Nós temos uma sociedade que chama ELSO, que é uma sociedade internacional que pratica... ELSO. É uma sociedade internacional
que a partir de 2009, 2010, por aí, começou a desenvolver os seus trabalhos na Europa, na América do Norte, e felizmente foi criado na Ásia, na África, e foi criado o capítulo latino-americano da ELSO, que chama ELSO Latam. E o Brasil, na América do Sul, nós temos o Chile, que tem grandes centros, tem 3 ou 4 centros de ECMO que são fantásticos, com resultados excelentes. Nós temos na Argentina, nós temos no Equador, agora em novembro vai ter um congresso no Peru de ECMO. Então, e no Brasil, o Brasil não ficou fora disso. Então, nós temos o capítulo da ELSO, dessa entidade, que pratica o tripé assistência, ensino e pesquisa, e que a gente está incluído. Não ficou fora, inclusive na América Latina, acredito eu, que deve ser um dos principais. Ou não, o Brasil, ou o principal. O Brasil, o Chile é grande, é forte. Mais forte que o Brasil em ECMO? O Chile, ele começou, não a ECMO, mas ele começou essa organização um pouco antes. Então, lá eles têm pelo menos 2 centros que são, não digo que mais fortes que o Brasil, mas são centros importantes e que fazem muita ECMO e que estão tendo um número muito grande de pacientes em ECMO com resultados muito bons. E aí a gente vem para o Brasil, e no Brasil começou fortemente em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem vários centros ELSO de ECMO. O ELSO fornece uma espécie de certificação. Fornece uma certificação, depois tem uma... Algum subsídio financeiro? Não. Não tem o subsídio financeiro, mas a ELSO, ser patenteado pela ELSO, entendi, é muito ser importante. Na credibilidade. Ser certificado, desculpa, não claro, patenteado. Certificado é como se é algo que todo centro de ECMO sonha. E tem depois as premiações, os selos, o selo prata. Então, que a gente está atrás, nós já temos no Brasil serviços que são certificados, não é fácil obter uma certificação dessa, e nós temos o Sabará, que foi certificado, faz mais ECMO para pediatria, e nós estamos aí nessa luta para sermos certificados, que não é fácil. E aí nós temos em São Paulo, nós temos no Instituto do Coração, no Hospital Sírio-Libanês, no Einstein, tem vários centros, e isso está se multiplicando. E além do centro, nós temos um time que permeia esses centros e que isso está sendo expandido para o Brasil. Nós temos centros em Recife, temos um centro em São Luís do Maranhão, que é da onde eu sou. Ter um centro em Recife não quer dizer que tem somente um aparelho, uma máquina. Não. É um centro de treinamento. Tem um centro de treinamento. E tem estado que tem 2 centros. Esse centro vinculado à ELSO. Não significa que só os centros que são vinculados à ELSO que fazem ECMO. Então, várias pessoas podem fazer ECMO. Mas a nossa estratégia ELSO é fazer de uma forma com guidelines, com treinamento, com excelência, né? Com excelência. E em Cuiabá, agora, também, que é a terra do nosso amigo Lucas, agora também tem um centro de ELSO, de ECMO ELSO. Mas tem locais, por exemplo, no Pará está começando, mas não tem. No Amazonas, não tem. Então, no Sul, ainda nós tem temos... bastante espaço que precisa ser preenchido. É necessário. A senhora falou uma coisa interessante sobre o Sabará, né, que recebeu aí a certificação ELSO. Então, para você também que está aí ouvindo, porque fica aquela ideia, né, Moisés, que é um recurso, não é um tratamento, como a gente já disse, é um recurso utilizado apenas sobretudo na não, sim, ele também é utilizado, ficou essa ideia, eu acho, para quem ouve a gente, né? Então, para explicar bem. Sim. Então, ele é utilizado em várias outras patologias também. Foi uma boa ferramenta Isso, acho que ele né, deu uma grande aumentada. Mas ele também, outras patologias. Quais patologias, por exemplo, além da Covid, né? Pode ser usado, por exemplo, na parte pediátrica, na parte em crianças. Criança, né? Se usa bastante na pós-cirurgia cardíaca. Então, a criança foi submetida à cirurgia cardíaca, teve uma cirurgia de doença cardíaca congênita, por exemplo, já nasceu ali com problema cardíaco, com semanas de vida, vai operar
e vai usar o ECMO. E teve dificuldade da saída. Nas crianças e nos adultos que estão esperando um transplante de coração, enquanto ele está esperando, como eu já disse, as filas são longas, a escassez de doadores, essa criança ou esse adulto, ele pode ter uma piora importante, que só a medicação, a internação, as medicações na veia não dão conta. Então, aí uma indicação de ECMO, a ECMO pode ser usado como ponte para o transplante, ponte para enquanto a recuperação, ou como ponte para a ponte. Então, uma vez ligado na máquina, na ECMO, pode ser desligada e depois ser retomada? Ou... Não. Não? Não. Uma vez o paciente está em ECMO, ou porque o problema dele foi pulmonar ou foi cardíaco, por exemplo, no estudo do coração... E sempre grave esse problema, né? É importante lembrar. É um problema sempre gravíssimo, Moisés. Ou é um problema pulmonar gravíssimo, um problema cardíaco gravíssimo, o famoso choque cardiogênico. É um coração que está com dificuldade de bombear o sangue. Está quase falindo. Isso. Então, uma vez no estudo do coração, a gente utiliza, por exemplo, a gente tem uma fila, muitos doentes esperando o coração que estão internados. E aí, eles estão com medicação na veia, alguns já estão com tubo, e o coração continua piorando, não chega o doador. Tem uma fila que é muito clara, todo doador sabe o seu lugar na fila, todo receptor, desculpa. E é um jovem, por exemplo. E aí o que a gente faz? Põe um balão intraórtico, que é uma outra assistência circulatória, que a ECMO é uma assistência, mas mesmo assim ele continua caindo a pressão arterial, os batimentos do coração. A gente coloca ele em ECMO. Coloca em ECMO, ele volta, fica na lista dele, e ele vai para o transplante em ECMO. Então pode ter paciente que fique mais do que 100 dias? Pode. Tem um caso anedótico de uma criança, acho que nos Estados Unidos, que ficou 2 anos em ECMO. É claro que foi trocando as membranas, e a gente tem... Mas isso em regime hospitalar ou até na residência? Em regime hospitalar. ECMO tem que ficar hospitalizado. Com exceção dos países que foi mencionado? Não. ECMO em quaisquer países tem que ser hospitalizado. É que aquela hora acho que não ficou muito claro. Eu vou esclarecer. Consegue o transporte, né? Mas a pergunta também que eu fiz aquela hora não foi muito clara. Então, assim, a ECMO, o doente tem que estar hospitalizado. Mas a ECMO pode ser praticada remotamente. Por exemplo, tem um paciente que teve uma parada cardíaca assistida fora do ambiente hospitalar. Se essa parada foi assistida, tem os critérios de inclusão. E se eu tenho um time de ECMO remoto, com o tempo de chegar lá, que é adequado, vai o time, coloca esse doente em ECMO. Para fazer remoção. Remove. Às vezes foi um infarto. Então ele já vem direto da ECMO para o laboratório de cateterismo. Ou em UTI móvel ou UTI hospitalar. Sempre numa UTI móvel, que pode ser terrestre ou pode ser aérea, mas a aérea, ela feita, claro, tem que ter todo um time onde a comunicação é fundamental, tem que saber das condições do tempo, da distância, porque eu vou usar oxigênio, se eu tenho oxigênio para ir para votar. Se numa simples fratura, num trauma no trânsito já é complexo, imagina um ECMO para se instalar e tudo mais. Mas a ECMO pode ser instalada dentro do hospital. Dentro do hospital ela pode ser instalada no pronto-socorro, já fiz isso no INCOL, no laboratório de cateterismo, está fazendo um cateterismo, uma angioplastia, o doente para, o doente tem alguma intercorrência, tempestade de arritmia, a gente põe ECMO, ou na UTI, ou no centro cirúrgico. Depois esse paciente, o fim dele é ir para a UTI, já em ECMO. E pode ser feita num ambiente fora do hospital, com times treinados, onde o treinamento e o engajamento desse time tem que ser muito, muito grande. Então, tem no mundo, os grandes exemplos são a França, a Regensburg. Eu fiquei lá em Regensburg e lá eu vi alguns resgates. Um paciente se afogou no lago gelado. Então foi lá, colocou em ECMO, reaqueceu e tal. Para o transporte. Para o transporte. O paciente teve uma parada no trabalho. Vai lá o time, mas isso tudo é cronometrado. Quanto tempo é o trabalho
daqui do hospital, porque eu tenho que colocar e trazer. Que não é a nossa realidade ainda, infelizmente. A gente fez alguns casos mas pelo um esforço muito grande, pessoal, de um time, mas a gente não tem isso ainda tão bem regulamentado. Perfeito. Acho que tem um questionamento que quem nos assiste faz, como que, estando em ECMO, qual que é o nível de consciência? Como fica a consciência? O paciente, algumas vezes, eu tenho vários pacientes que ficam acordados, com a consciência totalmente preservada, porque quando eu Entendeu coloco isso? em Olha que ECMO, interessante. eu tenho a manutenção das funções orgânicas, porque o pulmão vai funcionar, o coração vai funcionar, eu vou manter os rins funcionando. Então, eu tenho tenho um espectro muito grande, desde o paciente que fica, eu vou fazer nenhum merchandise, mas tomando Coca-Cola, que é o que eu mais Não, gosto. aqui pode. Eu tenho Opa, paciente... Gosta de Coca-Cola? Adoro. 2, então. Tem paciente em ECMO chupando picolé. Tem paciente em ECMO lendo jornal. Olha que interessante. Então, muitas Então vezes... é confortável às muito, vezes, né? eu tenho paciente em ECMO tocando violão. Então, ele pode estar acordado e sem o tubo, acordado e com o tubo, sedado, profundamente sedado e até na insuficiência respiratória grave, até algumas vezes bloqueado todos os movimentos, que a gente tem uma medicação que faz isso enquanto ele vai recuperando. Então, é um espectro muito grande, do acordado total ao profundamente sedado. É um descanso para o coração. É um descanso para o coração E pro e para o pulmão. pulmão. Sim, sim. Nesse caso da foi mais direcionado ao descanso do pulmão, que é quem estava sendo agredido por essa pneumonite viral, lembra do vidro fosco, Isso. né? Toda essa situação que a preferência uma das preferências do vírus era então o pulmão, e é o que acabava levando, entre outras coisas, ao óbito, essa insuficiência respiratória que sem controle afundava Gravíssimo. rápido, né? Então o ECMO vinha nessa. E se o paciente tiver em ECMO e, por exemplo, eu tiver uma disfunção, um problema nos rins, então a gente tem como tentar recuperar esses rins. E se esse paciente para de ter diurese, não urina mais, a gente pode colocar uma diálise na ECMO. Isso é importante. Então já não precisa nem fazer um Então outro faz acesso. uma diálise na própria ECMO. Pelo mesmo acesso? Isso. Usa a ECMO, tem um local, uma zona de segurança que eu posso colocar a minha máquina para dialisar. Porque o acesso para diálise, se eu não me engano, é no pescoço, na artéria. Não, é numa veia, Numa que pode veia. ser qualquer veia, ou no pescoço, ou na virilha. Ok. Mas eu tenho uma parte venosa ali na minha ECMO e eu posso colocar a diálise ali. Se o meu paciente fez um transplante cardíaco e por algum problema ele não conseguiu tomar, na pandemia faltou muito imunossupressor, não conseguia chegar, eles não conseguiam ir pegar. E ele não conseguiu tomar o seu imunossupressor e ele teve uma rejeição grave, com um coração que fica com uma função muito deficitária. Esse paciente tem que ser logo rapidamente internado, a gente tratar essa rejeição, essa inflamação das células do coração, e eu posso colocar esse doente. Eu tive uma paciente recentemente que ela teve isso. E aí o que aconteceu? Ela estava numa função do coração, mas um coração transplantado, que teve uma rejeição, uma inflamação das células do coração, e aí ela precisava de um suporte. E aí eu coloquei ela em ECMO, fizemos o tratamento da rejeição, e ela precisou também de diálise, nós dialisamos na ECMO, ela precisou de uma estratégia chamada plasmaférese, que é para tentar tirar esses anticorpos que estão agredindo o coração. A gente fez na ECMO e ela foi de alta maravilhosa. Então, a ECMO também, se o doente tem disfunções, a gente pode fazer o tratamento das disfunções acoplado a essa ECMO. Ele acaba sendo uma central para... Na verdade já está, então, para você que está nos ouvindo, né, mas para você também entender. Então, na colocação, na instalação do equipamento, então você já tirou um sangue venoso, e não importa de onde, pode ser de qualquer lugar, e devolveu ele também para outro lugar que também não importa. Então você está conseguindo tirar todo
teoricamente, toda a circulação daquela pessoa e passar por aquele equipamento, só para você entender de forma simples. Então é assim que vai se oxigenar o sangue, tirar o CO2 desse sangue e, no caso, como a doutora Filomena explicou aqui de maneira espetacular, se vamos supor então ele também comece a ter uma falência renal, os rins comecem a ter um déficit de funcionamento, e aí a gente tem como medir isso como médico, né? Avalia alguns exames de laboratório, que não precisa ficar aqui citando, mas você vê que está precisando de diálise, que é o mesmo mecanismo, tira o sangue de um jeito Filtra. e isso, elimina todas aquelas toxinas, faz a função do rim, dialisa aquele sangue e ele volta então pelo mesmo caminho que já estava sendo usado pelo ECMO, então já, em jargão popular, matam-se 2 coelhos com uma cajadada só. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Olha que equipamento incrível, né? Incrível. E deixa eu te perguntar outra coisa, doutora Filomena. A senhora trabalha no INCOR, né, que é um equipamento de saúde de excelência espetacular, também onde eu tive a oportunidade de passar alguma parte do meu ensino. E lá você tem SUS, né, e tem também particular, uma parte particular no INCOR. O SUS também tem acesso ao ECMO. Conta pra gente mais ou menos como funciona essa questão do acesso do paciente SUS ao ECMO, ou envolvendo essa questão da extracorpórea, como que está isso hoje, como a senhora enxerga isso? Nós estamos numa luta há muito tempo para que o SUS reconheça a ECMO como um tratamento para a disfunção cardíaca grave e para a insuficiência cardíaca. Tratamento não, como suporte. Mas, infelizmente, não passou nas últimas 2 Conitecs. A gente ainda não conseguiu, mas nós estamos numa luta, todos nós que trabalhamos com ECMO, nossas sociedades, estamos tentando fazer com que o SUS disponibilize isso. O atendimento para utilizar a estratégia da ECMO é apenas particular? Não, o que a gente faz? Alguns serviços, o doente uma vez entrou no hospital e ele vai precisar de ECMO, então alguns serviços custeiam essa própria ECMO para os pacientes SUS. Isso fica mais fácil, ou mais nos locais que tem fundação, mais o SUS, então acaba recebendo a estratégia. Claro, a gente coloca. Uma vez tem indicação de ECMO. Vai pro ECMO. Eu não quero nem saber se é SUS, o que é. Era essa a minha pergunta. Não, ele independente do CID, independente da patologia. Se ele tem indicação e ele está num serviço lá internado, ele vai com as indicações, claro. A gente vai colocar ou seja, precisou de ECMO, sendo SUS ou não, se ele tiver, ele tem que passar por critérios de inclusão. É claro que eu tenho que respeitar cada instituição, tem um número máximo de ECMO que eu posso ter, até porque isso demanda uma grande carga de trabalho. Quando eu tenho ECMO, é um enfermeiro para cuidar de cada ECMO, então eu não posso, os recursos são finitos, mas a gente tem conseguido, pelo menos nos locais que eu trabalho, oferecer essa estratégia para as pessoas que necessitam, que preenchem o critério de inclusão e a gente com um time que maneje essa estratégia. Mas e a indicação que a senhora falou, isso independe de ser SUS ou depende, privado, né? Depende. Então, ou seja, o tratamento é amplo, equânime. Exatamente. Digamos assim. É claro, é uma força enorme que a gente faz, os nossos... Porque a gente sempre aqui fala um pouquinho sobre SUS para a gente... Serviço, mas o nosso sonho é que lá na Conitec, oficialmente que essa estratégia seja reconhecida, porque ela tem que ser reconhecida. Claro. Está mais do que mostrado mundialmente, não só nas pandemias, nas epidemias, mas que a ECMO é uma estratégia que salva vidas. É claro que ela não pode ser banalizada, não é para todo mundo. A indicação... Isso que eu ia perguntar. Não tem contraindicação? Tem várias contraindicações, não é para todo mundo. Complicações, fala um pouquinho sobre isso. E também a gente não vai colocar o doente em ECMO para prolongar a vida. Tem que ter objetivos. Então, as indicações da ECMO são a insuficiência respiratória refratária, para usar ECMO pulmonar, independente do tipo, o que levou à insuficiência respiratória refratária, ou por pneumonia, ou aspiração de fumaça, ou um paciente que tem insuficiência respiratória e que
tem critérios que possam incluí-lo no transplante de pulmão, na rejeição ou na insuficiência respiratória pós-transplante de pulmão, como ponte para a recuperação, ou uma indicação para ECMO cardíaca, vamos falar assim, é o paciente que tem insuficiência cardíaca refratária, ou aguda, ou na insuficiência cardíaca refratária crônica, como ponte na crônica para o transplante cardíaco, ou como ponte para o outro tipo de assistência, um ventrículo artificial totalmente implantável, que pode ser até uma terapia de destino para o doente ir para casa, e se ele não tem indicação de transplante. Ou na insuficiência cardíaca aguda, que ocorre após uma cirurgia cardíaca, o coração não conseguiu se recuperar prontamente naquele momento, mas ele vai se recuperar daí a alguns dias. Na embolia pulmonar maciça, tem algumas com ameaça à vida, tem algumas que tem indicação da gente colocar em ECMO, enquanto se remove esse trombo. Na insuficiência cardíaca aguda, no choque cardiogênico, do infarto agudo do miocárdio, enquanto se coloca em ECMO e manda esse doente para o cateterismo, para abrir essa artéria. Estou falando em casos extremos, não é aquele infarto que você leva rapidamente, abre a artéria, não. Para infarto agudo, que evolui com choque cardiogênico. Quer dizer, o choque cardiogênico, quando já está grave. E o coração já está quase falindo, isso, né? É pré-morte, vamos isso. traduzir. Essas são as indicações. São as indicações. Você tinha perguntado, né, se serve para tudo. É como tudo em medicina, a gente sempre comenta aqui também no podcast. Não é com uma boa indicação, né, é extremamente necessário, importante, fundamental. Mas tem que também ser bem indicado. Como a senhora falou agora há pouco, né, não vai se colocar um ECMO em quem não tem... Como futilidade, não pode. Isso. Doutora Filomena, já teve algum caso que você se recorde que o paciente estava em ECMO e teve uma parada cardíaca? Já. Se o doente está em ECMO e tem uma parada cardíaca, se a ECMO é cardíaca, você nem vai massagear, não precisa. Você só vai fazer os outros passos da reanimação. E muitas vezes ele sai. Se a ECMO é pulmonar, ou seja, venosa, aí você tem que fazer as compressões cardíacas e reanimar o paciente de acordo aí com as normas do ACLS, que já tem normas bem especificadas. E para a gente firmar também no que a gente acabou de falar sobre ser uma solução para todos os problemas, né? A gente teve até um caso de um famoso que ficou um tempão em ECMO, né? Acho que aquele ator famoso, ele ficou mais de... Qual foi o ator? Dr. Cid? Foi o Paulo Gustavo. Né? Paulo Gustavo. Ele ficou muito tempo em ECMO e acabou não tendo sucesso, né? Então, infelizmente, nem sempre... Os resultados são positivos. A única chance naquele momento era uma ECMO, né? E nem sempre consegue, apesar de ser jovem, tudo realmente acabou vencendo essa guerra nesse caso, né? Porque a ECMO não trata, ela é um suporte. Sim, claro, então, desculpa. Tem que ter o tratamento. A ideia era prolongar o suporte, ter um suporte de vida para tratar o resto, né? Como sim. E eu tive vários casos, assim, muito positivos. Lógico. Tive pacientes que estiveram no limite entre a vida e a morte, tanto na como pacientes não na como ECMOs cardíacas para disfunção do coração. De outras doenças, né? De outras doenças que se recuperaram. Eu tenho vários exemplos. Durante a pandemia, que eu fui buscar pacientes fora, fui buscar alguns no sul, fui para Curitiba, interior lá do Paraná, fui buscar pacientes em Imperatriz, no Maranhão, fui buscar em Tocantins, fui buscar em Cuiabá, vários, fui buscar em Marabá, vários pacientes, e que a gente colocou em ECMO e eles se recuperaram. Alguns, é claro, já falei que a nossa sobrevida nos mais jovens chegou a 65%, mas quando você coloca todos os pacientes, 50% de sobrevida. Então, tem muitos pacientes que se recuperam. Alguma contraindicação específica existe? Como, por exemplo,
O paciente tem marca-passo, não posso fazer. Não, tem algumas contraindicações, marca-passo não é uma delas. Então, neoplasias metastáticas, com sobrevida abaixo de Reduzida. 1 ano, pacientes que têm discrasias sanguíneas. Então, como para passar ECMO, eu tenho que acessar, puncionar, e eu tenho que manter esse doente anticoagulação, o sangue não coagular. Se o paciente tem uma discrasia, um problema sanguíneo muito grande, eu não posso colocar em ECMO. Pacientes que têm graves disfunção do fígado, né? Mas aí são contraindicações muito relacionadas também ao procedimento. O paciente tem que saber que ele vai ser submetido a ECMO, ele tem que concordar, a família tem que concordar. Então passa também aí por o esclarecimento e o aceite, né, da família, do paciente, quando ele está em condições de aceitar. Então, muitas contraindicações que eram absolutas estão passando a ser relativas. Idosos, a gente viu que acima de 70 anos, na nossa casuística, foram os piores resultados. Então, no paciente acima de 70 anos, você não vai colocar em ECMO, não é isso. Mas você tem que refinar os seus critérios de inclusão. Né? Se pegar um paciente de 70 anos que tenha outras patologias, outras comorbidades, acaba tem que pensar bem. Não sendo elencado. Tem que ser funcional para a gente colocar. Porque não vai funcionar, não é uma escolha, gente. Né? Não é porque a gente escolhe. Isso fica às vezes na cabeça de quem está ouvindo, né, Moisés? Que é uma escolha. Não, nunca é uma escolha. A medicina evoluiu hoje para ser uma coisa, não é matemática, né? Tem protocolos, né? Mas tem protocolos rígidos, né? Entre aspas, né? Porque o médico, a doutora Filomena que está lá no dia a dia, os protocolos são importantes, mas o olhar clínico... Expertise vale muito, é isso vale mesmo. muito, mas muito mesmo, né? Então, então não é ninguém descartado, né? E também ninguém como a palavra que a senhora usou, qual foi? De não banalizar, né? Então não dá fazer como futilidade. A ECMO pode até ser utilizado por algo que é razoável. Então, tem um doente, não conheço muito bem, chegou ali no pronto-socorro, na UTI, e ele pode ser que ele se beneficie. Então, não é errado também a gente instalar ECMO, dar e fazer um trial aí de umas 72 horas, tá afundando, entender né? Melhor. Entendi. E aí depois até a gente então nós vamos retirar, desmamar da ECMO, porque agora está tudo muito esclarecido, o doente não respondeu. Até o esclarecimento, entendi Até o perfeitamente. esclarecimento. Alguém me perguntou, acho que foi você, em relação a tirar de ECMO. Isso. Dá para tirar e pôr? Assim como a gente tem critérios para instalar, a gente tem critérios para retirar. A gente chama até critérios para, entre aspas, desmamar da ECMO. Então, para eu tirar um doente de ECMO veno arterial, ele tem que, ou de ECMO do coração, da falência, quando a falência é o coração, para ficar mais claro, o paciente tem que ter recuperado parcialmente ou totalmente essa disfunção do coração. Às vezes, o tratamento definitivo é o transplante cardíaco, ou ter submetido ao transplante cardíaco. Aí é o primeiro ponto que eu tenho que considerar para retirar. E aí depois tenho critérios médicos, clínicos e laboratoriais que eu vou utilizar aí para tirar. Na ECMO do coração, uma vez ele passar dos steps, recuperação total ou parcial da função do coração, a função respiratória está ok, ele já tem um coração que já bate um pouco, então ele já mantém uma pressão arterial, ok, já fiz o ecocardiograma, já avaliei que ele tem medidas que ele tem que passar, eu rapidamente clampeio e retiro de ECMO. Na ECMO do pulmão, eu posso ir fazendo um teste que chama sweep off, ou um challenge. Eu vou fazer um desafio para ver se os pulmões desse paciente já são suficientes para manter as suas funções primárias, de manter adequada oxigenação e de remover o gás carbônico. E para isso, aí eu vou diminuindo lentamente a ECMO, até ter um momento que eu desligo totalmente o fluxo de oxigênio que chega nessa ECMO
e deixo ele ainda conectado ao circuito, mas o pulmão que está funcionando. Perfeito. E vou colhendo exames, e eu posso fazer esse teste na do pulmão por 1 hora, 2 horas, 6 horas. Eu cheguei a ficar 24 horas em teste com esse paciente, aí eu vou remover essa Agora, daí como o Moisés tinha perguntado, vamos supor esse paciente antes do transplante cardíaco, precisou do ECMO, fez o ECMO de forma para dar aquele suporte, e após o transplante, aí tirou, fez essa retirada, e depois do transplante, vamos supor que por algum motivo, de novo, teve, por exemplo, essa rejeição, pode retornar. Volta ECMO, não tem problema. Isso. Não é um caso, não pode usar uma vez só. Não é nenhum problema. Isso. É isso aí. Muito bem. E aí, Moisés, esclarecido de todas as suas dúvidas? Sim. Eu confesso que, como sempre, mais uma vez, eu tive a honra de aqui aprender bastante, mesmo sendo aí da área, mas não da área específica. Agradecemos imensamente, doutora Filomena, vir aqui dividir informação com a gente, dividir conhecimento. Esse é o nosso propósito, dividir com você que está aí, levar informação séria. Palavras finais, Filomena, como que vai ser a ECMA daqui para frente? Olha, o que você acha de tudo isso? Nós temos algumas expectativas com a ECMA. A primeira é que a gente consiga formar mais times que consigam manejar de forma adequada a ECMO. Então, nós estamos muito forte aí em fazer educação continuada, ensinar, replicar. A gente sabe que a ECMO não deve ser uma estratégia que todo mundo tem que fazer, mas a gente também tem certeza que ao longo desse Brasil enorme, nós temos que ter centros espalhados por esse Brasil de ECMO, mesmo que não sejam para ficar com esse doente muito tempo lá, mesmo que seja para instalar, estabilizar e mandar esse paciente para grandes centros. Então, educação continuada. Segunda, que a gente tenha mais centros ELSO, e que a gente consiga colocar na plataforma ELSO os nossos casos, porque a gente faz muito, mas o Brasil inteiro ainda é muito incipiente em colocar os seus dados aí nessa plataforma. O terceiro é que os governantes consigam se sensibilizar, o Ministério da Saúde, para que a gente consiga colocar a ECMO na Conitec e que ela seja aceita, né, e que esse recurso chegue para mais pessoas, porque nem todos os hospitais conseguem ter essa estratégia para essas pessoas que mais precisam, não porque eles não querem, mas porque também o recurso é finito. E a gente quer esclarecer a população através de podcasts como esse, e falar, desmistificar um pouco essa estratégia. E eu acho que e mostrar os exemplos. Agora, eu quero publicar um livro com tudo que eu vivi aí, o meu time, durante essa pandemia. Excelente. Com exemplos, e as pessoas que eu coloquei em ECMO, que meu time colocou, todas já me deram carta branca para que a gente publique esses exemplos aí. Demais. Então, quero fazer isso. Quero, assim, continuar minha vida promovendo saúde, fazendo ECMO, devolvendo para as famílias, como a gente fez e vem fazendo muito, e aprender ainda mais, às vezes a gente aprende até com um caso que não deu certo, mas ter a responsabilidade de ter transparência, de fazer essa estratégia cada vez mais, não como futilidade, mas como ponte para transplante, para recuperação, para a ponte e até para o que é razoável. E continuar, assim, fazer um braço com as indústrias, porque eu acredito muito numa medicina personalizada, mas onde a indústria tem que ser nossa parceira. Então, mas não é aquela parceira de dar canetinho, cafezinho, a viagem, não. É ser parceira para melhorar os preços para os nossos hospitais, para dar treinamentos, para dar suporte aos treinamentos, como a gente tem uma grande parceria. Eu tenho uma parceria de vida com a Maquieguete, sem nenhum conflito, não sou funcionária, mas que sempre nos apoiou nessa jornada inteira e em quaisquer hora do dia, da noite, da madrugada. Quando a gente faz ECMO, a gente tem que estar um time 24 horas por dia. Perfeito, cumprindo com maestria a sua função de salvar vidas, o ECMO ajudando em tudo isso. Líder Medcast agradece a presença. Doutora Filomena, muito obrigado. Continue firme no seu propósito, que a gente vai continuar aqui no nosso. Líder Medcast, até semana que vem, gente. Muito obrigado. Moisés. Doutor Sidney, muito obrigado. Doutora Filomena, obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês.
Foi muito bom, muito interessante. Estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor.